Abra a sua palavra, a palavra de Deus, né? Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus. Antes de nós nos assentarmos, vamos ler um versículo da palavra do Senhor, João, capítulo 14. Nós vamos ver, obrigado Cristina, o versículo 17 da palavra do Senhor. João 14, versículo 17. E nós hoje vamos ler bastante a Bíblia, porque é um dia de celebrarmos uma aliança com o Senhor. E o Senhor conduziu uma palavra para nós compartilharmos com a igreja, que é uma palavra para que nós saiamos daqui realmente muito mais seguros em Jesus Cristo, de que Deus tem um projeto com a nossa vida. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e Ele estará em vocês. Amém? Pode se assentar? Assentai-vos, para que nós possamos agora confortavelmente examinar a palavra nesses minutos, e depois irmos à ceia. E eu quero ministrar hoje, e eu pedi para formatar 3 slides, bem simples, só para a gente conversar um pouquinho e gravar isso que nós vamos falar. E nós vemos aqui que o Espírito da verdade está em nós. Nós já vamos fazer uma declaração de fé e pedir para que Ele traga a revelação que a gente precisa, e Ele vai continuar fazendo isso. Mas a gente normalmente vem à igreja, a gente tem um cenário assim, né? Isso é uma introdução. A gente vem à igreja porque a gente vem buscar soluções. A gente vem buscar solução para a nossa vida, para a nossa família, para a eternidade. Não é isso? Você não vem passear na igreja. Você vem para buscar a solução de alguma coisa. Você vem para adorar, para entregar a tua gratidão a Deus, mas sempre a gente que vem na casa do Pai tem alguma coisa para pedir. E se você não pediu nada, talvez você peça só que Ele cumpra o projeto dele na tua vida, mas é o maior pedido e mais importante que você possa estar fazendo. Então, a gente sempre vem buscar soluções, e deixa eu pedir agora para você. Se tem alguém com celular ligado na rede social, não olha durante o culto, que a gente está com o hábito de olhar celular todo o tempo, e é um hábito que eu, Carlos, tenho também. Todo mundo, você fica olhando, aquele negócio fica clicando. Não, nem IA você não olha agora, inteligência artificial, você olha para a inteligência espiritual. Deixa o Espírito Santo trazer a revelação para dentro do teu coração. Para tudo e deixa Ele falar. Eu vou ministrar a palavra, vou ler vários textos da Bíblia, e o Espírito Santo, Ele vai ministrar o seu coração. Então, sem celular, inteligência espiritual, vamos falar com o céu. Amém? A palavra precisa ser revelada dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso coração. A salvação em Cristo Jesus, ela precisa ser confirmada para nós, porque aí nós teremos segurança de avançar no reino de Deus. E o Espírito Santo, ele precisa gerar transformação. A nossa mentalidade precisa ser transformada, mas nós temos que estar quietos, para que Ele possa agir, e ouvindo e sensíveis a Ele. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, nós normalmente lemos no final, na hora da ceia, mas eu vou ler antes hoje. O 28, o 27 e o 28. De 1 Coríntios diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos aqui para produzir réus para o Senhor, pessoas que vão ser acusadas. Nós estamos aqui para pregar libertação, cura, transformação, Jesus Cristo, salvação. Então examine-se. A Bíblia não diz que quem está em pecado, ou quem está com algum erro na vida, ou com algum problema na vida, vai para o inferno. Ela diz que se ele não apresentar na cruz e não resolver, daí sim vai para o inferno. E aliás, Jesus veio para que a gente não vá para o inferno, entregue para Ele os problemas. Então se examine e peça para o Senhor: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso consertar antes de celebrar essa aliança do céu na terra com a minha vida? Se tem, me revela. Pode ser que Deus utilize-se da minha vida para revelar alguma coisa, mas a minha preferência é que Ele revele para você mesmo. Não preciso que o Carlos diga para mim, vai lá, entrega uma palavra para Adriano, muito bem, servo bom e fiel. Eu prefiro que o Espírito Santo entregue para você.
Amém? Isso é com toda a nossa oração tem sido essa. Então, vamos ficar bem ajustados nisso, né? Nós não vamos hoje fazer um contrato com o Senhor, nós vamos renovar uma aliança, e uma aliança que vale para a nossa vida. Então, a gente tem que ter noção da seriedade disso. E o meu pedido de oração hoje para o Senhor foi: Senhor, revela a palavra. O Senhor revelou para mim, revela agora para cada irmão, para cada irmã, para que a ceia não seja só um momento de conveniência. Aliás, se alguém for fazer por um momento social conveniência, não faça. Examine-se. Não tem pecado que, se o homem se arrepender, não seja perdoado. Mas não tem nada, por pequeno que seja, que se não se arrepender, é um problema para a gente. Então, precisa do arrependimento. E o terceiro ponto dessa introdução é: nós temos a graça de Deus. Se puder colocar o primeiro slide, só para fixar esses 3 pontos. Nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. E eu vou ler agora 2 textos, João 14, 17, Efésios 1. Nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação, nós temos tudo o que a gente precisa. E depois, no desenvolvimento da mensagem, a gente tem que ver como é que a gente faz com que tudo isso aconteça na nossa vida. Mas nós já temos os recursos. É como se nós estivéssemos na obra da construção, chegasse toda a areia, todo o cimento, todo o ferro, todos os móveis, todos os equipamentos, aí nós só tivéssemos que construir. A graça de Deus já está sobre a nossa vida. E quando a gente vai nessa aliança, a gente precisa se apresentar assim: Senhor, o Senhor disse que a sua graça já está, então me dá essa graça. João 14, 17, nós lemos, vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, e eu concordo com o Fernando. Efésios é um dos livros que mais me impressionou quando eu leio, e eu leio ele sempre durante o ano. Eu não deixo de ler o capítulo de Efésios, porque tem muita revelação para nós. Mas aqui tem algo que eu quero que você grave na sua vida. Grave na sua vida. Eu vejo algumas pessoas, muitas vezes, desdenhando de si mesmo, obrigado pela... Isso, se diminuindo, achando que não tem solução, mas você tem, aqui diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui não está dizendo assim: você fez um monte de obra, não, você ouviu a palavra, você acreditou, e você entregou a sua vida para Jesus, você tem o selo do Espírito Santo. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que Deus está dentro de você. Se você está como eu estive alguns anos na igreja, que eu não sabia como ouvir o Espírito Santo, eu vou dar uma recomendação para você. Se você tem algo bom dentro de você, que produz uma alegria, sem você ter feito nada para isso, que te dá uma boa ideia, que te acalma e tira toda aquela pressão, que te mostra muitas vezes no canto do pássaro a beleza da vida. Não estou sendo poético aqui para fantasiar. Você olha para uma paisagem e diz: nossa, que lindo, e fica bem. Você tem do Espírito Santo dentro de você. Porque ele não fala, algumas vezes ele fala audivelmente, ele já falou comigo, diz: regulariza a vida com a mulher que tu vive. Ele já falou isso para mim, já me pediu para casar, e eu ouvi a voz dele, e eu temi e fiz, porque algumas vezes você precisa ouvir a voz audível dele, mas algumas vezes você vai precisar só receber um toque dele, que você nem sabe que é ele, mas depois você vai olhar e dizer: nossa, como foi bom. Quem que fez? Foi o Espírito Santo de Deus dentro de você. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, um pouquinho para trás, aí onde nós lemos Efésios, ele fala assim, de novo, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, porque também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele deu uma parte dele dentro da nossa vida. Aqui quando fala coração é dentro da nossa vida.
É dentro de nós, não é o coração físico. 2 Coríntios 5,5, por favor. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Existe um projeto de Deus, de fazer com que nós cresçamos em Deus, que o reino de Deus cresça, e o nome dele seja exaltado na nossa vida. É um projeto de Deus isso, mas nós já vamos entender. Eu quero fazer uma oração com você. Você já viu que o Espírito Santo está dentro de você. Talvez alguns já sabiam, mas eu quero fazer agora uma declaração de fé, pedindo que o Espírito Santo revele para mim, e nós vamos fazer essa oração juntos. Senhor, revela para mim, estou só agora falando, depois a gente vai repetir juntos, né? Me dá coragem, me dá capacitação, para mim viver e fazer o que um filho de Deus faz, porque quem tem o Espírito é filho, e quem é filho faz o que o pai pede para fazer. E algumas vezes nós não obedecemos, nós não fazemos, temos uma rebeldia no nosso coração, porque nós ainda não nos identificamos com filho, ou tem alguma coisa que tem que ser retirada, e é sobre isso que nós vamos falar agora na palavra. O Senhor Jesus ensinou tudo para a gente, mas a gente precisa se submeter a Ele. E quando a gente faz uma aliança, que a gente vem aqui e toma aquele cálice, eu digo para o Senhor, o Senhor tem liberdade, a minha vida é tua, os meus dias são teus, faz a tua obra, porque eu descobri e entendi, lendo a Bíblia, que é melhor o projeto dele do que o meu, dona Marta, irmã Marta, é muito melhor. E eu vou citar alguns textos aqui, para que a gente vá para a ceia consciente, para que a gente chegue na ceia do mês de julho, e a gente não seja do mesmo jeito, e a gente não venha pedir as mesmas coisas. Se você puder fazer essa oração, mas ela é de verdade, eu escrevi ela, e eu vou falar, e se você puder repetir junto. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me trouxe na tua casa, onde está a tua igreja, nesta noite, e eu quero pedir ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, que se comunica com o meu espírito, porque eu tenho o selo do teu Espírito, que o Senhor me deu, que o Senhor me traga revelação, me traga entendimento, me traga coragem, para fazer o que eu preciso fazer, como teu filho, como um cristão, que tem o Espírito Santo, e que quer fazer as boas obras, que quer ver o seu nome sendo exaltado na vida diária, na vida cotidiana. Eu me rendo, me submeto, me entrego para ouvir a tua palavra e ter as tuas revelações e os teus encaminhamentos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo vai revelar e vai continuar revelando e vai continuar trazendo discernimento. E eu vou falar agora de 3 pontos importantes que talvez você já tenha escutado. Mas há uns 15 dias atrás eu disse: Senhor, quem que eu vou escalar para ministrar a ceia? E aí o Senhor me deu a palavra. Eu digo: já entendi, Jesus, sou eu. Obrigado, Jesus, e revela. Mostra como que é para falar, o que é para falar, como que é para fazer, o que nós como igreja precisamos entender. Cada irmã que sobe aqui busca no Senhor aquilo que o Senhor quer falar. Semana passada o irmão Ricardo ministrou, e sempre tem uma pessoa diferente ministrando, mas é o mesmo Espírito que ministra. E ele ministra de uma forma diferente através da pessoa, mas com o mesmo propósito, de que a voz dele seja escutada, e de que a gente cresça no reino. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre filiação. Puder colocar o slide só no começo, por favor. Vou falar sobre 3 pontos. Filiação, que é libertação,
santificação, que é cura, e transformação, que é caráter. Tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer, aliás, tudo ele faz, né? Para nos libertar e para nos curar. Mas tem questões que nós só precisamos apresentar, mas tem umas que nós precisamos praticar. Então, vamos falar sobre essas 3 coisas. Filiação, que é libertação. É a primeira coisa que a gente precisa ter todos os dias na nossa mente, muito claro. Vamos começar lá por João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não nasceram da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Você entregou a vida para Jesus, você é filho, você tem uma carteira de identidade nova, você é filho de Deus. Isso traz responsabilidade, sim, mas isso também acerta que nós vamos ter uma salvação, a salvação da segurança. Mas então por que eu estou inseguro? Por que a minha vida é cheia de inseguranças? A gente precisa dizer para a gente mesmo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Por que a minha alma está ansiada? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, tem uma chave aqui que talvez a gente não esteja valorizando a salvação o quanto a gente deve. E aí a gente está quebrando um princípio do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então deixa eu compartilhar isso com você. A Bíblia diz, e é de verdade, se nós não valorizarmos a filiação em Deus, que somos salvos em Cristo Jesus, e temos o céu como destino, as outras coisas não vão se ajustar. Porque o principal da nossa vida é a salvação eterna, isso tem que gerar dentro de nós alegria. Eu prego muito sobre aplicar os princípios de Deus na vida e ter resultados, e eu gosto muito disso, porque eu vejo a ação de Deus, mas não é isso que me sustenta, nem isso que me traz alegria. É por isso que eu vim para o Evangelho, mas não é isso que me sustenta no Evangelho. Tem uma passagem comprada para o céu, Ernie. Isso você precisa cultivar dentro da sua vida como o maior benefício que você pode ter, inclusive servindo a Jesus. Se a gente não tiver essa filiação, o nome como filho de Deus, como prioridade, as outras coisas nunca vão satisfazer você. E se você não conseguir fazer isso, como eu não conseguia, você pede para o Espírito Santo, porque você não vai conseguir colocar essa alegria dentro do seu coração mesmo. Mas Ele vai conseguir colocar essa segurança dentro do seu coração. E aí as outras coisas vão ter sentido. E você vai fazer diferente. Porque a palavra diz assim. O apóstolo Paulo não chegou no final da carreira dele lá. Está escrito em Filipenses capítulo 4. Osmar sabe decore esse versículo. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter abastança. A não ter nada. A passar fome, a passar frio em tudo. Em tudo. Mas eu estou feliz com Ele. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque Ele tinha a salvação primeiro. Apocalipse capítulo 3, na 5ª carta que João escreve à igreja de Sardes, diz assim, capítulo 3 de Apocalipse: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui está falando que é só aparência. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Lembre-se, pois, de que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe como vai terminar todas as coisas? Os filhos vão para a casa do Pai. Eu não sei quando vai terminar, mas um dia vai terminar para alguns que morrem. Aí terminou. Garantir que você vai ter sucesso na eternidade é o que mais vai te dar segurança, e mais vai tirar pressão de dentro do seu coração, de dentro da sua vida, se a gente verdadeiramente valorizar isso. Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 11 ao 15. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Opa, desculpa, eu estava lendo 19, é o 20, não é esse. O juízo de Deus, o final, o grande juízo do trono branco. No final de tudo, o que vai acontecer? Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Tem uma sentença decretada e uma libertação decretada para quem é filho de Deus. É salvação eterna. Nesse julgamento vão estar aqueles índios lá, que ninguém nunca pregou para eles, porque Deus colocou a consciência neles, e eles vão ser julgados se fizerem conforme a consciência. Quantos de nós aqui fizemos a coisa errada e sabemos que está errado? Porque temos uma consciência dentro de nós. Nós, como seres humanos normais, temos uma consciência. O ser humano normal, que é cristão, que é filho de Deus, tem a consciência e tem o Espírito Santo, que ministra o seu espírito que está recriado, e que precisa, por isso, tomar consciência sobre o que a gente está fazendo na aliança de Santa Ceia. Não é um contrato que, se Deus não acontecer do meu jeito, eu não vou mais cumprir. Peço as contas. Vê os meus direitos. Meu Deus, gente, o que nós temos de mais importante é a salvação da nossa alma. Esse é o primeiro ponto. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Mas e por que tem tanta coisa ruim dentro de mim? Por que as coisas do lado de fora não se arrumam? Então vamos examinar o que Jesus disse. Jesus disse assim, santificação, que é a segunda parte, Mateus, capítulo 15. Aqui, os fariseus, os religiosos, os católicos, evangélicos, luteranos, e da época estavam criticando Jesus, porque o povo estava comendo com a mão suja, e não tinha o modus operandi deles, e Jesus disse assim, no versículo 10 em diante, e convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam, o que contamina a pessoa, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco.
Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Pedro tinha coragem, né? Jesus deu uma juntada nele aqui, mas explicou, né? Pode ter coragem, peça para Jesus. Talvez você leve algumas juntadas, mas é para o bem, né? Também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos. Do coração aqui, amado, está falando da sua vida, da sua alma. Tem alguém com mau pensamento? Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contaminam. Marcos capítulo 7, a mesma história, só vou ler os últimos 3 versículos, porque tem um final aqui que é interessante a gente ler. Capítulo 7 fala a mesma coisa, a mesma história no Evangelho de Marcos, do 21 ao 23 diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, que é o apego às coisas desse tempo, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, querer o que os outros têm, em vez de buscar o que Deus tem para você, a blasfêmia, que tem para cada um de nós, é o orgulho, não, comigo não, a falta de juízo. Quantas pessoas tomando decisões com falta de juízo, é óbvio que vai dar errado, a pessoa já sabe que vai dar errado. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O mal começou com Lúcifer, com Satanás. O mal vem de fora para dentro. A natureza humana nossa está contaminada. Já nasce, a criança não é um anjinho, ela nasce contaminada pela natureza. E o diabo vai usar tudo que é circunstância que ele puder, para colocar as mentiras de Satanás dentro da pessoa. Em qual ambiente vai fazer isso? Normalmente no ambiente familiar. E vai colocar tudo que ele puder de mentira dentro da pessoa. E o mal vai entrar, por isso que o coração é contaminado, e Jesus sabe, isso vai ficar dentro da pessoa. Vão ficar raízes de amargura lá dentro, que vão ter que ser retiradas um dia. Jesus falou no capítulo, não vai dar para ler todos os textos, capítulo 16 de João. Jesus disse assim: vocês não estão entendendo, eu disse que eu vou para o Pai, eu vou enviar outro em meu lugar, vocês estão tristes porque eu disse que eu não vou mais estar aqui, mas eu preciso enviar outro no meu lugar, porque ele vai estar dentro de vocês, e ele, o Espírito da verdade, vai ensinar todas as coisas para vocês, vai curar vocês, vai tirar as obras que o maligno coloca. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, no versículo 5, fala assim: façam morrer essas obras dentro de você. Puder colocar só Colossenses, versículo 5, por favor, capítulo 3, o 4 e o 5. Portanto, não, o 4 mesmo, por favor, o 5, por favor, 5. Portanto, obrigado, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como é que você faz? Você já é de Jesus, você já é filho de Jesus, você já foi liberto eternamente. Vamos entender isso? Tem muito preconceito sobre essas coisas, porque um pega uma coisa, outro fala outra. Você já está salvo, você já é filho, mas está contaminado. A santificação é um processo que acontece no corpo de Cristo, com a ação do Espírito Santo. Jesus é o caminho, a igreja é o lugar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A igreja, o corpo de Cristo, aqueles que são dele, são o lugar onde nós vamos ser tratados, curados e cuidados. Tem pai e mãe numa família para cuidar um bebê. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, fala que nós precisamos o leite espiritual. Ora, toma leite quem nasce. A Helena ainda amamenta ou não? Amamenta a Helena ainda? Muito bem. Lá está o Pedro, sendo amamentado agora, né, André? A criança, quando é pequena, ela precisa da amamentação, precisa o pai e a mãe para tudo. Depois ela vai crescendo, ela vai ter que ir, pega na geladeira lá. Os meus filhos já
Não precisa nem dizer onde vai almoçar, eles vão fazer o almoço, ou vão pegar uma marmita, ou vão no restaurante e vão almoçar. Não precisa mais cuidar, porque ele já está andando. Nós, como igreja, precisamos avançar em Cristo e com Cristo. Mas nós já somos filhos. E agora nós precisamos que aquilo que o diabo colocou de mentira dentro de nós seja retirado. E isso está onde? Isso está dentro do coração. O que está no profundo da tua alma? Como você fica pensando durante o dia, durante a semana? O que você fica sentindo? Você tem que se autoexaminar, é coisa boa, é coisa ruim? Lucas capítulo 6, versículos 43 ao 45, é um exame que dá muito claro isso, e Jesus está falando de novo, e não é, e se fosse o apóstolo Paulo, era suficiente, o apóstolo Pedro, Tiago, qualquer um que falasse, era suficiente, mas aqui Jesus disse assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amados, a gente muitas vezes não sabe como tirar essas coisas de dentro, tem que ser em Jesus. Precisa uma vida dedicada ao Senhor. Tem que caminhar com Cristo, e caminhar com Cristo é caminhar com o corpo de Cristo, tem que alinhar a sua visão sobre isso. Você é filho, mas o Espírito Santo precisa continuar tratando a nossa vida, não é porque somos filhos que estamos perfeitos, tem um processo de santificação que a gente precisa passar, e precisa de ajuda, e precisa abrir o coração, e precisa falar, e precisa fazer curso, e precisa vir na quarta-feira, e precisa vir na terça, e precisa vir na quinta, mas será que precisa tanto? Talvez você vive de boa por dentro de você, está tudo certo, e talvez você não precise dos ambientes de oração, mas eu preciso, a gente precisa dos ambientes de oração, precisa esse tempo com o Senhor, para poder ser curado, ser tratado, saber como viver, e saber como tirar, porque algumas vezes, o Espírito Santo não tira tudo de uma vez, porque talvez não sobe muita coisa da gente, então tem que ir tirando e tratando devagar. Você não faz uma criança crescer fora do tempo. 1 ano é de um jeito, 2 anos é de outro jeito, 3 anos é de outro jeito, 5 é de outro, 10 anos é de outra forma. Amém, amados? Nós precisamos decidir que nós vamos caminhar, que nós vamos ter tempo com Deus e que nós vamos nos dispor a isso. E o último item é caráter. Nós precisamos ser curados pelo Senhor, santificados pelo Senhor. E aí, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto que vocês já devem ter escutado algumas vezes aqui na igreja, né? Apresentai-vos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de você. Você tem que se oferecer para Ele fazer a obra. E transformar-vos pela renovação da vossa mentalidade, portanto, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós temos que nos apresentar e deixar Deus fazer a transformação. Não é 1 hora por semana, gente. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com o Pai. Eu preciso ter uma vida de relacionamento no corpo de Cristo, para que eu seja ministrado em todos os lugares, em todos os tempos. Quantas experiências nós já temos aqui, de as pessoas estão na comunhão, no corpo de Cristo, daqui a pouco Deus traz a revelação, Deus traz o entendimento, ela faz um curso, ou vai para uma palestra, mas está no corpo de Cristo. Nós precisamos ter consciência disso, que o corpo de Cristo é o melhor lugar para nós estar, e nós, como denominação religiosa, estamos nos esforçando para ser o corpo de Cristo, porque nem toda denominação religiosa, que a gente chama de igreja, trabalha para o corpo de Cristo, mas nós aqui estamos imbuídos neste propósito, ser corpo de Cristo, ser uma comunidade de fé, centrada na palavra, que cuida das pessoas e forma os discípulos de Cristo. Como é que eu vou ser discípulo dele? Eu vou ser libertado, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. Então vai
o nome dEle vai ser glorificado na minha vida, porque eu vou gerar frutos da presença dEle. Essa é a preparação que nós estamos fazendo para a aliança com Ele, para renovar a aliança hoje com o Senhor. Amém, amados? Mateus 11, 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Jesus está dizendo que é para a gente aprender dele. A gente quer ser aliviado, a gente é aliviado, mas aprender, tomar o jugo dele, a gente faz. A salvação é de graça, amados. A cura tem um custo. Ser curado tem preço. Ter uma vida com Cristo aqui na terra tem um preço, sim. Algumas pessoas dizem e utilizam isso, eu entendo, como o vício de linguagem é difícil. Eu não consigo conceber. Difícil é quando eu estava lá escravo de Satanás. Aquilo é que vira difícil. Aquilo é que vira difícil. Agora tem horas que a gente chora, que a gente não quer fazer, que a gente precisa dar um esforço muito grande. Tem, claro que tem. Claro que tem. É todo momento alegria? Claro que não. Mas nem comparar com estar nas mãos do maligno. Você é filho, você é filha de Deus. Você tem direito a buscar essa libertação, essa cura completa, essa transformação. Não vai acontecer num dia, mas vai acontecer a cada dia que você se colocar à disposição. Precisamos 3 atitudes para isso. Eu vou ler mais uma parte, um Salmo 51, que Davi lá atrás, ele tinha esse entendimento. Que lindo esse Salmo 51, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava dizendo: me cria um coração puro, uma alma pura, e renova dentro de mim um espírito que não se abale para a esquerda ou para a direita. Ele entendeu isso. Aí ele diz no versículo 11: não me lances fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, porque é na presença de Deus que a gente vai resolver as coisas. E ele tinha cometido erros, mas ele diz: não me tire o teu Espírito, porque nós temos uma alma, que a gente chama de coração, nós temos um Espírito, que o Espírito de Deus vem e ministra o nosso Espírito, e aquilo que é santificado dentro de nós vai crescendo, e o que é terreno vai morrendo. E aí no versículo 12 ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria da salvação em Cristo Jesus me restitui, porque ele era e tinha perdido. E sustenta-me com o espírito voluntário. Então depois ele diz que vai pregar para os transgressores. Olha o que diz no versículo 13: e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, eu vou ser exemplo para eles, e os pecadores vão se converter a ti, e vai ter resultado da obra que o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu estou me colocando à tua disposição, para ser curado, para ser sarado, para ser restaurado, e depois eu vou ministrar aos outros. Davi não estava dizendo: faz para mim porque eu quero ficar bem. Ele estava dizendo: faz para mim porque eu tentei ficar bem do meu jeito e não deu certo. Tem 3 decisões que você precisa fazer. Coloque o último slide. Você precisa se entregar de verdade. E você precisa renunciar ao que você pensa em você mesmo. E você precisa ser humilde. E se arrepender das coisas. E pedir perdão e dizer: Jesus, faz tudo de novo. Se não tiver essas 3 condições, não vai acontecer. Não é porque não tem poder de Deus. Ele tem poder para fazer mesmo que você não queira. Mas ele traz um projeto, traz um plano. E ele diz: Thaís, que agora é assim, é deste jeito. Lá no final é só julgamento. Não tem mais, não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta depois que morreu, foi. Não tem mais solução. Algumas pessoas passam pelo novo nascimento, mas não querem seguir o caminho. Amados, vir à igreja é para aprender sobre Jesus. É para ter um tempo e ser ministrado por Ele. Eu posso vir todos os cultos aqui, abrir a igreja e fechar a igreja. Se o meu coração não estiver disposto, não vai acontecer. Mas se você estiver disposto, não importa a condição que tenha, vai acontecer.
Romanos 12:1 nós já lemos, Salmos 37, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não quer dizer que você pode ficar de braço cruzado, você vai ter que trabalhar. Quem trabalha com pouco esforço físico, tem que pagar academia para fazer exercício. Nós somos feitos para fazer as coisas, então tem que fazer a tua parte, mas ele vai providenciar tudo aquilo que precisa, mas é preciso se entregar. Deus estabeleceu ordem para todas as coisas não são fora de ordem, tem um jeito, tem uma fase, uma parte para fazer, e o amor é a base de tudo o que faz. Foi o amor sacrificial de Jesus, e agora o nosso de se entregar para Ele, e confiança nisso, amém, amados? Aqueles que querem, ainda, Lucas 14:33, precisa ler essa palavra, e depois nós vamos ler mais um versículo, daí vamos à ceia. Vamos à oração e depois à ceia. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não tem como seguir Jesus e seguir o teu plano. Você pode apresentar o teu plano para Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui, e eu vou seguir, e eu vou servir. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Quando que Ele vai exaltar? No tempo oportuno. Quando vai ser o tempo oportuno? Quando Ele tiver tirado todos aqueles malefícios que estão dentro da gente. Amém, amados? Eu quero pedir para você ficar em pé. Jesus Cristo é o caminho, e a igreja é o lugar onde nós somos curados, transformados,